Então, galera, aqui temos um circuito aí trifásico, simulando a alimentação aí de um consumidor a partir do padrão da concessionária aí, do transformador da concessionária, onde o neutro, chegando ao padrão do cliente, ele também é alterado. E próximo às fontes ali tem um alteramento também, que é do neutro aí, representando o neutro do transformador alterado. No esquema aí Y, né? Estrela, que é o comumente usado aí nas baixas tensões das distribuidoras. Então o circuito serve mais para mostrar aí um defeito de falta de neutro e a importância aí do ateramento eficiente aí junto ao padrão da entrada do cliente. Então o circuito aqui traz algumas cargas aí fictícias, né? Mas com valores aí aproximados do que poderia ser aí a instalação do cliente. E algumas lâmpadas à direita aí e voltímetros aí para a gente verificar a tensão na ocorrência da falta do neutro, falta do alteramento ou mudança aí, ou uma resistência de alteramento alta e baixa aí do neutro no padrão de entrada de energia. Então podemos ver aqui na primeira fase que no canto superior esquerdo aí, as tensões aí são 127 volts entre fase e neutro. Na segunda fase o neutro aí também 127, assim como na terceira fase também. Simulando então aqui o rompimento do neutro nessa seccionadora, a gente já verifica aí pelo formato das ondas de tensão aí que já houve uma alteração no valor da tensão. Podemos ver aí que na terceira fase aí, entre fase e neutro, já teve uma queda de tensão, na verdade, né, para 81 volts, onde era 127. Isso com a resistência aí do alteramento do neutro no padrão de 100 ohms. Na segunda fase, percebe que já tem uma elevação brusca aí na tensão, que era 127 e agora está em 151 volts, que é um valor já bem acima do limite estabelecido pela ANEEL aí, que é em torno de 133 volts. Para um esquema aí 127 220, né, trifásico. Então na primeira fase também podemos verificar aí 158 volts, até mais alto que na segunda fase, só pela ocasião de romper o neutro, né? Mas vejamos que não chegou aí na tensão máxima, que seria 220 entre fase e fase, que seria a ocasião de romper totalmente o neutro e ele não estar alterado, né? Claro que isso depende também das cargas. Podemos ver agora aqui um rompimento total aí, né? Depende das cargas aí que estão ligadas no sistema, mas claro, rompendo totalmente o neutro aí, sem referência nenhuma de alteramento. Olha como a tensão já subiu mais um pouco aí para 161 volts, né? A segunda fase aí para 154 volts e a queda na terceira fase aí já aumentou também, 77 volts aí. Estava 80 e pouquinhos, né? Então, podemos também simular aqui a variação da resistência do alteramento do neutro lá no padrão. Claro que quanto menor for a resistência, melhor vai ter que ser a tensão. Ou seja, vamos simular aqui uma resistência de 20 ohms no padrão, para verificar qual é o efeito na tensão. Na primeira fase aí, que estava em torno de 158 volts antes, já está em 151, aí não é muito, mas já deu uma melhorada, né? Na segunda fase, que estava em 151 antes, agora já veio para 146. E na terceira fase, que havia queda, já subiu um pouco a tensão aí para 90 volts, né? 90,6 volts. Claro que quanto mais próxima de zero for essa tensão, essa resistência do alteramento do neutro, melhor vai ficando a tensão, né? Vamos chegar aqui com uma resistência bem baixa aí para simular se ela se aproxima mesmo. Na primeira fase aí está em 146 volts, na segunda já caiu para 140,
140 volts. Na primeira até tá 144, ele demora um pouquinho para atualizar aí. Na segunda 140, né? E na terceira já veio para 100 volts. Então, quanto mais próxima de zero for essa resistência, melhor será a eficiência do ateramento, que ajudará a proteger aí os equipamentos, né? Podendo não ocasionar a queima dos equipamentos. Pois se a resistência for alta aí, vamos simular aqui uma resistência aí de, sei lá, uns 500 ohms. Vamos ver o que efeito terá aí na tensão, né? Que seria uma resistência alta já para ateramento do neutro. Até não alterou tanto mais do que quando nós tinha de 100, né? Mas olha que a tensão aí entre fase e neutro já foi para 160 volts. Nesse caso aqui, 154 na segunda fase e 78 volts aí na terceira fase. Claro que isso depende muito das cargas. Se a gente começar a variar as cargas aqui, que é o que acontece aí nas instalações, o cara vai ligando lâmpadas, chuveiros, outros tipos de cargas, vai variando esses valores. Então, tem efeito também direto aí na tensão. Mas o foco do simulação agora é provar que o ateramento do neutro no padrão influencia sim na tensão. E se fosse um ateramento muito eficiente aí, provavelmente aí não queimaria os equipamentos do cliente ou diminuiria muito o risco da queima do equipamento, né? Por isso que, claro, ele não vai aí estabelecer totalmente aí um neutro como seria o da fonte, né? Porque o neutro ele vem lá no transformador, né? Então vai depender muito da resistência de tera aí para essa eficiência, né? Então são muitas variáveis, e nem sempre se chega a valores tão baixos aí de resistência, mas é muito importante que se tente chegar ao mínimo possível para que, no caso de alguma falha, ele venha proteger aí também os equipamentos, não só contra sobretensões aí por algum outro defeito, energização aí de carcaça de equipamentos e tal. Além dele proteger os equipamentos contra algum defeito no neutro ou sobretensões ou um curto aí com a carcaça e tal, protegendo as pessoas também. Tudo isso aí vai ser maximizado se essa resistência aí do ateramento do neutro for a menor possível. Certo, galera?